estou aqui estarrecido com o que eu acabei de ouvir no programa e vejo que, infelizmente, é fruto de tudo que a gente viveu de errado na política e nas escolhas que a política tomou em relação à educação, cultura e segurança. E a gente vê esse tipo de tragédia aí, é algo que acaba com o coração de qualquer pessoa cristã. O senhor é dos políticos mais importantes desse país. O que um político do seu tamanho, da sua envergadura, pode fazer em todo o estado de São Paulo e, por ser uma figura nacional, até em todo o Brasil, para ajudar, pelo menos, a evitar esse tipo de coisa, deputado? Caio, acho que o que a gente vem fazendo desde o início do governo do presidente Bolsonaro é muito importante para o despertar da população, perceber que todos nós fazemos diferença na vida da polis, na vida social, que a gente precisa eleger bons representantes nas nossas cidades, nossos vereadores, nossos prefeitos. Acho que a mudança ela começa quando as pessoas boas começam a se envolver na política, Caio. Eu sou de uma geração que tinha como hábito falar que a gente não discute política, futebol e religião, né? E eu estou vendo assim, um momento em que, se a gente não estiver disposto a se colocar dentro desse debate, ocupar o nosso espaço, provavelmente a gente não vai ter o direito mais de falar sobre religião, futebol, política. Vejo com muita preocupação o atual momento do Brasil, governado, né, por esses desgovernados aqui de Brasília. Me entristece muito porque durante 4 anos eu acho que eu vivi um sonho incrível, que era de ter orgulho do Brasil, de saber que a gente estava rumando para uma economia decente, equilibrada, não para essa sanha desastrosa de criação de impostos. A gente estava ali sonhando, né, que as pessoas de bem poderiam portar uma arma de fogo para se defender. Há um retrocesso muito grande, mas eu sou cristão, acredito em Deus e sei que Ele tem um plano que muitas vezes a gente não sabe qual é. Eu acho, Caio, que a princípio o que nós precisamos fazer é ocupar todos os espaços. Achei que hoje a gente está aqui falando de um segundo turno, né? Eu tenho que agradecer a cidade de Limeira pelos quase 700 votos que eu tive. É uma cidade que mora no meu coração. Conheço Limeira há muitos anos, conheço a importância da Pralana, das empresas que investem forte aí na cidade. E é isso, a nossa luta agora é por ocupar espaços. A gente precisa colocar pessoas que tenham não só o discurso, né, Caio? Porque durante a eleição você percebe que muita gente se fantasia, né? Usa os trejeitos dos conservadores, né? Se veste usa um personagem para ludibriar o imaginário comum do brasileiro, que hoje está muito dividido, né? Eu acho que o político que hoje não entende, que muita gente critica essa questão de polarização, né? E vem falar de que a gente não precisa, que a política precisa ser uma política de equilíbrio. Aí tem algum alçapão aí nessa história, uma pegadinha, né? Porque a quem interessa o discurso de não polarização, né? Quem são as pessoas que se beneficiam quando você diz que você não pode ter uma opinião oposta à do seu adversário político, né? A polarização, ela permitiu o debate. É claro que a gente não está falando de agressão física, de violência, nada disso. Nós somos pessoas de bem, nós acreditamos em Deus em primeiro lugar, então é óbvio que a gente não está falando sobre isso. Mas a polarização é que expôs essa casta de vagabundos que domina a política do Brasil há muitas décadas, né? Eu tenho algumas décadas de vida, Caio, e posso te afirmar que a polarização é necessária. Por quê? Porque precisa existir o outro polo da discussão, o outro polo do debate. Como tem gente que gosta de passar a mão em bandido, em aliviar a pena de bandido. Outro dia alguém me perguntou assim: se você fosse decidir a política carcerária de São Paulo, eles estão sofrendo muito, ali tem algo desumano. Eu vou falar assim: olha, cara, primeiro eu vou me preocupar
com o cidadão de bem, com a população que está nas ruas sofrendo o assalto. Quando a gente conseguir controlar essa epidemia de violência gratuita por um celular para tomar uma cervejinha, quando a gente conseguir controlar isso, eu sugeriria que os presos trabalhem para pagar suas contas, que não tenham arrefecimento de pena, que cumpram a pena em sua totalidade, principalmente quando for esse nível de violência gratuita, como nós ouvimos agora aqui, contra essa criança. Então hoje você está vendo que há uma tendência em as pessoas permitirem a violência contra a criança, permitirem a violência contra a mulher, os assaltos, os pequenos furtos, porque, ora, as pessoas são vítimas da sociedade. Agora, eu digo o seguinte, é uma frase que me lembra muito o meu presidente Bolsonaro, que ele diz assim, cara, não quer ir pra cadeia, bicho, não quer ir pro xilindró, é só não roubar, é só não matar, é só não cometer estelionato, é só não estuprar, porra. Deputado, me permita trazer o assunto para Limeira. Agora há pouco nós falamos de um pai de 30 anos que espancou quase até a morte uma criança de 6 meses. O pai foi preso. Ele manteve a criança ainda, eu vou colocar aspas nisso, mas guardada dentro de casa por 4 dias até procurar socorro médico. O pai foi preso. Nós não sabemos quanto tempo de cadeia esse pai vai levar, mas a gente imagina que ele vá a júri popular, que ele seja condenado por unanimidade e que, digamos, ele receba uma pena de mais de 20 anos ou próxima de 30 anos. É impossível falar disso agora. O que deve incomodar o senhor, como incomoda muito a todos nós, é o fato de que, receba a pena que receber, esse monstro não vai ficar, se receber uma pena de 20 anos na cadeia, ou se receber uma pena de 30 anos na cadeia. Por que no Brasil, deputado, é tão difícil que as penas, até para goleiro Bruno, para o casal Nardoni, para Elise Matsunaga, para Suzane von Richthofen, por que é tão difícil manter essas pessoas presas, pelo menos, pelo período ao qual elas foram condenadas, deputado? Porque na maioria das vezes quem está responsável por condenar essas pessoas tiveram uma vida bonitinha, privilegiada e de alguma forma se sentem culpados pelas mazelas dessa população que eles tentam apadrinhar. Jamais se colocam no lugar dessas pessoas, né? A quem essa criança tem para recorrer, né? E outra coisa, que é muito sério também. Outro dia eu vi o candidato a prefeito de São Paulo falando que a pessoa entra no sistema prisional e sai formado no crime. Pior ainda, sai formado no crime porque recebe bolsa bandido, porque não é obrigado a pagar as contas do que está sendo feito lá dentro, porque não recebe pena completa, então sabe que é só uma passagem, então é só um cursinho prático de melhorar o nível da criminalidade. É óbvio que se a pessoa comete esse tipo de crime, qualquer que seja, cara, porque roubar R$1 ou R$1 é a mesma coisa. Então, qualquer nível de crime, se ele não é punido, a pessoa vai fazer de novo. É igual não posso falar, mas é difícil, mas é o que eu estou dizendo. Se entrasse na cabeça, se fosse para um processo que vai ser preso e soubesse que vai apodrecer na cadeia, que não vai ter visita íntima, que não vai receber bolsa bandido, que vai ter que trabalhar, quebrar pedra, entendeu? A pessoa ia pensar 50 vezes antes de espancar o filho e guardar ele em casa 4 dias para ver se diminui o que quer que seja a responsabilidade dele. Por quê? Porque, infelizmente, nesse nível de conversa, esse tipo de gente tem que temer a justiça. E não, como você vê em diversas audiências de custódia, o cara esculachando o policial e tem ali um representante da justiça fazendo com que você foi bem tratado quando você foi preso, alguém te fez um cafuné quando você recebeu o café. Não, espera aí, recebe o café dele primeiro. Então vai se fuder, porra. Isso é um puteiro. Bandido tem que ser preso, tem que ter medo da polícia. Tire a polícia, você que fica aí do seu ladinho defendendo suas coisas, dizendo que é o fim da polícia militar, bota essa gente numa cidade aí e tira a polícia militar e deixa eles comandando. Ora, então tem um limite. Desculpa o desabafo, mas é que imaginar o que essa criança passou agora e ouvir o depoimento seu aí é algo muito ruim. Então a culpa não é da polícia, não é do sistema, a culpa é da sociedade que admite
admite que nós temos um sistema judiciário que não puna bandido. Essa é a principal, o principal problema. E por isso é que eu falo, mais uma vez, a solução não é curta, não vai acontecer agora, a gente vai ter que se envolver. Todo mundo que pensa como eu tem que abrir a boca para falar. Não vem aqui com um discursinho morninho, falando, sou contra a polarização, a fake news. Por favor, nós tivemos agora, só para terminar, tivemos agora o taradão da Esplanada. O taradão da Esplanada é o cara que praticamente colocou a tese de racismo estrutural. Veja bem, o cara é um predador, um tarado, vídeo que é um louco, pode pegar qualquer depoimento desse cara, que você vai ver que não é uma pessoa em sã consciência, aliás, como grande parte desses ministros que estão nesse governo aqui. E veja, então o brasileiro abraça uma tese, né, de racismo estrutural. Eu convivo com diversas raças a minha vida inteira. Nós nunca fizemos diferença. O que difere as pessoas é o caráter, é a honestidade, a capacidade de trabalho. Não é a sua cor, a sua opção sexual. Então o Brasil engoliu essa narrativa de coitadismo. Muito dessa classe que hoje nos julga é uma classe abastada, que vem de berços, porque para você fazer concursos, você tem que ter boas escolas, boas faculdades. Então não é qualquer um que chega diferente do legislativo, que é eleito pelo povo, que sim, você pode ter um representante humilde, diploma faz diferença, mas não é tudo na questão de poder público. Então, assim, o Brasil precisa de ocupação de espaço e precisa assumir o que ele quer. Polarização não é ruim. Violência, agressividade, crimes, isso não pode existir, tá? Mentiras, a sociedade mente, fofoca em qualquer bairro. Você não pode simplesmente escolher quem vai dizer o que é verdade e o que é mentira. Então, Caio, a situação de Limeira, de São Paulo, do Brasil é muito séria e as pessoas precisam parar com essa atitudezinha de ser limpinho. Não, vamos equilibrar o discurso. Não, a polarização é positiva, claro que é positiva. Ou seja, eu tenho uma pessoa que discorda completamente da outra e elas são obrigadas a conviver em harmonia por causa das leis, dentro de uma democracia. Então, o cara pode ser o maior paspalho do mundo, contanto que ele não cometa um crime, eu tenho que defender o direito dele de falar bobagem. Senão eu não sou uma pessoa que acredita na democracia. Meio-dia, 39 minutos, nós estamos conversando com Mário Frias, ator, apresentador, empresário, ex-secretário da Cultura, com status de ministro da Cultura, deputado federal, e que, muito embora não vote em Limeira, Nani, já está, de alguma forma, participando das eleições no segundo turno, diferentemente do nosso deputado federal Miguel Lombardi, do mesmo PL do Mário Frias. O deputado Mário Frias declarou apoio aqui em Limeira. É verdade. E ontem, deputado, a gente recebeu a sua colega de casa, né, a deputada Renata Abreu, que declarou apoio ao Murilo Félix, e o senhor, no caso, apoia no segundo turno o Betinho Neves aqui em Limeira, né? Eu vou apoiar o Betinho, sim, porque a gente tem... a política, ela tem algo de identificação, de identidade, né? Eu reconheço no Betinho um cara que faz um trabalho muito importante nas comunidades, um cara que tem um projeto que eu acho fantástico, é o cinema nos bairros. A cultura transforma, a cultura gera esperança. Você educa, uma parte da criança é muito educada através do lúdico, do cinema. Os adultos, nós somos influenciados pelo audiovisual. Eu sei que o Betinho é um cara que tem disposição para estar de fato pensando coisas positivas para os jovens, os projetos profissionalizantes. Então, a gente tem um nível de concordância bem alto. Tive no primeiro turno a oportunidade de jantar com o Betinho, conheci o Betinho e sei que nós temos afinidade e temos possibilidades. Então, isso é o mais importante, Nani, de um deputado federal de São Paulo poder contribuir com a cidade de Limeira através de uma pessoa que eu tenho certeza que é uma pessoa honesta, que é um cara batalhador, um empreendedor, né? Não é um cara que fica de discursinhos bonitos e sou amigo da política, né? Conheço as pessoas da política, tenho experiência na política. Olha, sinceramente, na minha humilde
pouca experiência na política. Se a pessoa está aqui em Brasília há 30 anos, eu tenho mais medo dela do que acho que ela pode ser confiável. Então, acho que o Betinho é uma boa aposta. É um cara que, como eu falei, está fazendo um grande trabalho como vereador, vai ter o meu apoio em Limeira. Eu não tenho negócio de em cima do muro, não. Conheço essas pessoas que você citou, não conheço pessoalmente, convivi um pouco aqui em Brasília, não me lembro de serem pessoas comprometidas com a luta do conservador, com a nossa luta de liberdade de expressão, não me lembro. Sinceramente, são nomes que eu conheço da velha política, mas eu não conheço e não fazem parte do meu ciclo de amizade, né? Todo mundo sabe da minha amizade e proximidade com o presidente Bolsonaro, não são pessoas do ciclo do presidente Bolsonaro também, não conheço, não os reconheço como. Então, assim, hoje você precisa ter lado. Quer que Limeira funcione diferente, faça diferente. Não escolha pessoas que já estão no sistema, que se dizem pessoas que são equilibradas, que não acreditam em polarização. Isso tudo aí é o discurso bonitinho para continuar pegando firme no seu sangue. Deputado, eu não sei quanto tempo mais nós temos, agora 12h e 43 minutos. O senhor é que vai dizer quanto tempo nós podemos continuar aqui, se por 2 minutos, Caio, eu me programei para a gente ir até 50 aqui numa boa. 12h50, 12h55, tô com vocês aqui. Então eu queria perguntar ao senhor, o senhor citou o presidente Bolsonaro. Qual é a expectativa que tem essa ala bolsonarista do PL, da qual o senhor faz parte? O senhor é amigo pessoal do presidente, da família do presidente. Com relação a 26, nós vamos ter o presidente Bolsonaro disputando a eleição para presidente daqui a 2 anos? Olha, uma coisa eu posso te falar com certeza, Caio. Tem muita gente que não quer. E tem muita gente que quer o espólio, mas não quer o presidente. A gente está vendo isso. Só que o tempo é dono da verdade. Ou seja, ao longo desse período todo, a gente vai ter as pessoas que se dizem Bolsonaro, se dizem bolsonaristas, de direita, conservadores, mas vão correr para o lado do primeiro apoio que tiverem. Então existe uma carência, existe uma necessidade do político de se manter vivo, né? Como é que é aquela história? Quem não é visto não é lembrado, né? Eu não acredito nisso, eu acho que é Deus que escolhe esse tipo de coisa. Você tem que cumprir a sua missão como cristão, seus sacrifícios, suas responsabilidades, respeito ao próximo. E eu tenho muita fé, Caio, que essa história vai se desenvolver de uma forma que o presidente possa ser candidato em 2026. Ele é o meu candidato hoje e sempre. E digo mais, até o presidente Bolsonaro falar, né, a gente escutar ele dizer para nós que ele não vai ser candidato e que o candidato vai ser fulano de tal, eu não vou festejar galinho emplumado recém-saído do ovo. Mas essa história da direita limpinha, eu estava lendo sobre isso porque tem esse movimento, né, de ser bolsonarista sem Bolsonaro, e o senhor tem batido nisso, né? Não sei se tem a ver com Pablo Marçal no meio dessa confusão toda. Ontem, inclusive, a deputada Renata Abreu disse aqui que um dos méritos do Pablo Marçal teria sido dividir o bolsonarismo ao meio. Eu não sei se eu concordo com a deputada, eu não sei se a deputada tem razão no que falou. Tá de sacanagem, né, porra? E a minha pergunta é essa, né? Onde está a direita hoje? Com o Bolsonaro? Está com o Marçal? Ou um grupo só? Enfim. Caramba, Nani. Essa pergunta aí é para arrancar meus cabelos, né? Mas a verdade é a seguinte, cara, a direita é um movimento muito recente. Você pode chamar de direita a partir de 18, que a gente começa a entender todos aqueles movimentos que a gente já tinha, mas que nunca havia se manifestado. Então, o presidente Bolsonaro, ele é o responsável por esse despertar. Ele deu a cara a tapa. Mas o Bolsonaro tem algo que a gente jamais pode esquecer, que pertence ao imaginário comum de todo conservador. Conservador respeita, conserva, lembra do seu passado. O presidente Bolsonaro tinha 30 anos de Congresso. O presidente Bolsonaro não era um bonitinho recém-saído, mágico com a fórmula de resolver os problemas. Nunca foi, nunca se ofereceu para isso. Bolsonaro é um cara responsável, é um cara que tem a experiência. E como ele mesmo disse, as pessoas cobravam, né? Nunca aprovou um projeto no Congresso. Ele falou, se eu tivesse aprovado, eu estava no mesmo saco desse bando de bandidos. Então, o Bolsonaro não é algo tão simples, um fenômeno simples da gente entender. Ele é um fenômeno que ele ascende em 18,
né? E aí todas aquelas pessoas que tinham aquilo, como eu, presos na garganta, né? Respeito ao casamento, que é uma instituição fortíssima, e eu vejo as pessoas debochando do casamento, como se fosse alguma vitória abandonar um casamento. Ora, um casamento não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Eu nunca vi você dizer que alguém ganhou uma maratona desistindo no meio, porra. Então, assim, o Bolsonaro, ele é um cara que ele traz com ele uma história de um povo, de pessoas que acreditavam nisso, que tinham esse sonho. Então, ele é esse despertador. Ele foi aquela pessoa que falou assim, pô, a gente pode pensar assim, né? E o conservador, ele tende a preservar as suas memórias, respeitar o seu passado. Então, atropelar e ignorar o Jair, ou o papel, ou a importância que ele teve, de alguma maneira, estar pisoteando no conservadorismo. E essa gente que fala que a vitória do Marçal era dividir a direita, cara, olha só, eu não estou desvalorizando, eu não desacredito do cara. Eu acho que todo mundo tem o direito de lutar por um sonho. O cara tinha um sonho de vir a prefeito, fez um investimento, correu riscos. O cara tem os méritos dele, ninguém está dizendo isso. Mas ele não dividiu direita nenhuma, ele só mostrou que a direita tem várias vertentes, diferente da esquerda, que funciona como uma máfia. A direita pensa. A gente tem o direito de questionar, de avaliar, de criticar, de pegar todos os pedaços da memória e fazer uma construção justa daqueles personagens com os quais a gente se identifica e está entregando a nossa confiança. Agora, esse papinho aí, ele só corrobora com pessoas que não acreditam em Jair Bolsonaro, que jamais apoiaram o projeto de Jair Bolsonaro, o projeto de Brasil, porque vamos ser muito justos aqui. O Jair nunca fez um projeto para ele. Se fosse para ele, ele já não estava mais aqui há muito tempo. O Jair tem um foco muito grande no país que ele honra, na bandeira que ele honra, essa bandeira aqui que está aqui atrás de mim, ó, essa bandeira que ele é a grande paixão. Então, assim, eu tenho um envolvimento de gratidão profunda, não só pelo que o Jair fez pelo Brasil, pelo meu país, me deu o direito de dizer o que eu penso, como eu vejo as coisas. Graças a ele, foi o primeiro, tá? Deu sangue, como em tudo eu acredito na minha vida, para você fazer bem feito, você tem que fazer como ele fez. Você tem que mergulhar de cabeça, você tem que se arriscar, você tem que pagar seus preços, tem que ter sacrifício, nada é fácil. Aí a gente só tem que usar a cabeça. Eu não acho errado novas vertentes da direita. O que eu acho ridículo é gente da velha política vir com esse discursinho brabinho aí que um separou, que a direita separou. Eu sei muito bem e eu não posso falar por que essas pessoas dão esse tipo de declaração, porque eu fui secretário de Cultura no governo em que essas pessoas estavam aqui com mandato. Então, conversa fiada comigo não dá certo. Deputado, vou convidá-lo para que esteja novamente conosco, quando a sua agenda permitir. Quando o senhor vier a Limeira, será muito bem-vindo ao programa. Há muita coisa para que a gente possa conversar. O fundamental dessa história é que o senhor já declarou publicamente nas redes e agora ratifica o seu apoio ao candidato Betinho Neves, candidato a prefeito de Limeira, na eleição do próximo domingo. E eu vou pedir duas licenças. Primeiro, para te chamar de você e te chamar de Mário, porque nós temos mais ou menos a mesma idade. E depois, que lendo um pouco sobre a sua história, me veio à cabeça Ronald Reagan, que foi um grande ator americano e depois foi republicano, presidente dos Estados Unidos 2 vezes. No seu caso, nós conhecemos primeiro um Mário Frias, estrela de televisão, um ator, galã, apresentador de televisão, com uma expressão mais plácida, não é? O galã de uma geração dos anos 90 para cá. De repente, a gente vê um Mário Frias contundente, indo para a briga, falando com firmeza. A gente vê a persona política do Mário Frias. Em que momento é que surge essa persona política? Em que momento é que o ator dá uma certa licença para que o político entre em cena? E quando o político entra em cena, o ator deixa de existir ou não? Você vai seguir como Reagan, principalmente, como Schwarzenegger em algum momento, atuando no seu ofício e atuando na política daqui por diante? Ufa! Obrigado, Caio. Eu sou muito grato a tudo que eu vivi na minha vida, inclusive os momentos difíceis. Eles é que fizeram quem eu sou. Eu tenho uma memória
maravilhosa do período de Malhação, principalmente ali dos anos 2000, né, 99, 2000, 2001, em que a Malhação foi para o ambiente da escola. O nível de profissionais da Globo sempre foi muito alto, a exigência para você estar numa empresa como a TV Globo, a terceira maior agência de comunicação do mundo, é muito alto, então me ensinou muito. Eu tive uma experiência muito triste, né? Eu, aos 16 anos, perdi um pai assassinado, com envolvimento de crime, Estado, uma série de coisas. E eu acho que ao longo de todos esses anos a vida me preparou para isso que eu vivo hoje. Me preparou com a disciplina do ator, com a eloquência, com a forma de estudar, de aprender coisas rápidas, entender e tentar executar coisas com perfeição. Então a profissão ela construiu uma base para o que eu sou, né? Nunca esqueci meus pais, nunca esqueci minhas raízes, nunca esqueci meus amigos de infância, meus amores, minha vida. Então foi algo que eu consegui preservar agora em 2018, quando eu fiquei trancado com aquela fraudemia, né? Com respeito a todo mundo que sofreu, eu sofri, a gente sofreu, mas aquilo ali foi a gota d'água para mim, porque a gente tinha recém colocado o presidente Bolsonaro no poder e a gente não tinha o direito de comemorar. E a minha classe, infelizmente, fazendo o papel ridículo que eles fazem até hoje, atacavam o presidente Bolsonaro sem dó todos os dias. Então aquilo me deu, já era uma coisa engasgada, né, o fato de eu não poder falar o que eu pensava, né, casamento, acreditar na instituição do casamento, acreditar no amor verdadeiro, lembrar da história dos meus pais, comemorar a minha bandeira, ter o orgulho de um país que a gente pode dizer o que pensa. E aquilo, durante a pandemia, aquilo explodiu. Aí eu comecei a falar muito sobre política, comecei a ser muito atacado, muito criticado, e aí eu tive a oportunidade de conhecer o presidente Bolsonaro, dar um abraço nele, ele acabou me convidando. E Caio, Nani, de fato, quando você está construindo a sua ilha, né, o seu castelo, você coloca uma ponte com as suas tradições, com o seu passado, você precisa criar sua independência, mas estar ligado nos seus valores e princípios, né? Isso para mim é fundamental. E quando eu escolhi esse caminho, na questão profissional, eu praticamente destruí as possibilidades de volta, eu praticamente destruí essa ponte, porque eu fui muito correto na Secretaria de Cultura, com a legalidade das situações, né? Combati demais a corrupção e eu fui muito atacado por isso. Então hoje, Caio, eu defendo com unhas e dentes o que eu acredito, como eu sempre defendi. Só que agora eu entendo o espaço que eu ocupo. Mais uma vez a gente volta para essa questão do espaço, de ocupar um espaço. E eu estou num partido que me ajuda bastante, sou muito grato ao que o partido faz por mim, a estadual do partido, ao presidente Tadeu, ao presidente Valdemar. Eu não tenho que criticar essas pessoas com a minha relação. Mas a minha ligação política, ela vem com uma identificação muito profunda com o Jair Bolsonaro. Então, se Jair Bolsonaro não fosse do PL, o Mário Frias também não seria do PL. O que eu estou buscando, obviamente, sem procurar atritos, né, porque eu já tenho atritos suficientes com os inimigos, então eu não quero atritos com o mesmo lado, digamos assim. É óbvio que a gente apoiou as pessoas que o presidente queria que a gente apoiasse, porque eu vejo que ele tem a experiência, ele tem uma visão mais ampla que a minha. O que eu estou buscando agora, por exemplo, em Limeira, já é uma coisa refinada, já é uma coisa de identificação. Eu me identifico com o trabalho que o Betinho faz. Esse trabalho profissionalizante com os jovens, essa questão de ser um cara que está cara a cara com o povo, levando o cinema para os bairros, que é algo que eu briguei tanto para fazer a nível federal, que esse projeto dele é um projeto que eu vou abraçar com toda a minha força. Eu quero muito distribuir cinema nos bairros, porque eu sei, não é só entretenimento, não é só uma questão da criança ter ali a dignidade de comer uma pipoca, tomar um refrigerante, assistir um filme. Não, aquilo ali é a oportunidade que a gente tem de falar com o coração das crianças. Então, é um projeto muito bacana. Limeira é uma cidade muito importante para mim. Eu tenho um escritório fixo em Limeira, para você ter uma ideia de como eu acredito na cidade de Limeira.
e eu estou à disposição da cidade para que a gente possa fazer bons projetos para a população e varrer da face da terra essa velha política que não tem lado e que não tem nenhuma posição em relação à polarização que eles tanto criticam, porque para eles tanto faz, contanto que eles continuam no poder. Educadora.